Olá, queridos alunos do sexto ano! Estamos iniciando mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana, do componente de Geografia, e estarei junto a vocês. Vamos, nesse momento, verificar qual é o título e o objeto de conhecimento de nossa aula. Estamos na aula de número 55, que tem como título Água, energia que dá gases. E o nosso objeto do conhecimento é hidrelétricas na Amazônia, impactos e riscos ambientais. Então, nesse momento, vamos dar início à nossa aula. A Amazônia tem um grande potencial para a geração de energia hidrelétrica. Isso graças à enorme quantidade de águas que tem na região e também a algumas quedas topográficas que vão existir ao longo de alguns afluentes do rio Amazonas. Esses afluentes vão estar na região do escudo brasileiro, na parte sul da Amazônia, e também no escudo guianense, já no norte dessa região. O Brasil acaba utilizando a energia hidrelétrica como a sua principal fonte de geração de energia. Isso acaba trazendo pontos positivos para o nosso país, porque a utilização de fonte de energia, no caso da hidrelétrica, ela é considerada, na verdade, fonte de energias renováveis, uma fonte de energia limpa, porque ela não polui a atmosfera. No entanto, para a instalação dessas usinas hidrelétricas, é necessário ali que haja a retirada da população daquela área, gerando então impactos sociais. E para a instalação também dessas usinas acaba se perdendo cobertura vegetal. Então, também acaba causando diversos impactos ambientais. Esses impactos, eles são estudados e são colocados dentro de um relatório que se chama Estudos de Impactos Ambientais. No entanto, esse relatório acaba sendo deixado de lado, o que acaba causando aí o licenciamento de diversas usinas hidrelétricas sem o preparo necessário e também sem o estudo necessário para a criação e instalação dessas usinas. A gente pode citar algumas usinas que já foram construídas na região da Amazônia, isso desde a década de 1970, como Coaraci Nunes, Curuaúna, Tucuruí, Baubina, aí passando o tempo a gente verifica ainda Rondon 2, Estreito, Santo Antônio, Jirau. Outras usinas mais recentes, das décadas de 2010 em diante, a gente tem Teles Pires, São Manuel e a mais recente, a Sinop de 2019. A gente vai falar agora sobre os tipos de usinas hidrelétricas que a gente encontra na região da Amazônia. A primeira delas é a usina fio d'água, que são aquelas que vão possuir um reservatório menor, como vocês já conseguem identificar aqui, e vai ocorrer através do alargamento do leito do rio, que já existe, tá? No entanto, vai ocorrer aí com esse barramento quando o nível do rio vai subir e descer. Isso faz com que haja uma variação da vazão, então a cheia e a seca desse rio, o que faz com que a produção de energia elétrica seja variável ao longo do ano. O segundo tipo que a gente pode falar é a usina com reservatório de acumulação, que são hidrelétricas capazes de armazenar uma grande quantidade de água, como é o caso da usina hidrelétrica de Baubina, que acaba criando então um imenso lago artificial que é construído, que acaba se formando ao longo do curso do rio que foi barrado. Vamos agora falar sobre esses impactos que as usinas hidrelétricas causam ao meio ambiente aqui na região da Amazônia. O primeiro motivo que acaba ocorrendo, o primeiro problema que acaba ocorrendo é o desmatamento e perda do ecossistema. A hidrelétrica de Tucuruí, que é essa que vocês vão acompanhando aí no Google Earth, na função linha do tempo, ocorreu a sua barragem do rio Tocantins no ano de 1984, que marca também o período das megas construções, das megas barragens que vão ocorrer na Amazônia. O desmatamento ele vai ocorrer devido à floresta ter sido inundada e também vai ocorrer devido ao deslocamento populacional das pessoas que moram próximo ou nas áreas que vão ser alagadas. Então, a população vai para um novo local, tem que se instalar nesse local, abrir as áreas para o desenvolvimento das suas atividades
rurais também. E, claro, a população que acaba sendo atraída para esses locais devido à atividade econômica que é iniciada. Ainda vai ocorrer a destruição dos ecossistemas aquáticos, porque acaba levando a uma diminuição da biodiversidade. A montante do rio vai ocorrer o bloqueio da migração de peixes, tartarugas e outros animais, e a jusante do rio ocorre a diminuição do oxigênio na água. Isso então faz com que haja a eliminação de diversos peixes. Agora, a gente vai acompanhar as transformações que ocorreram ao longo dos anos com a construção da hidrelétrica de Balbina, que fez a barragem no rio Uatumã ao longo do ano de 1987. O principal objetivo dessa hidrelétrica era fornecer energia para a cidade de Manaus. Só que o local escolhido é um local de topografia plana, o que ocasionou aí uma imensa perda da cobertura vegetal dessa região, ocasionando também o deslocamento populacional no caso das comunidades indígenas que residiam nessa região. Hoje em dia, a hidrelétrica de Balbina não fornece energia suficiente para o abastecimento da cidade de Manaus e é vista como um grande desastre ambiental. A gente fala agora das barragens do Rio Madeira, citando como exemplo a de Santo Antônio, do ano de 2011, e de 2013 a barragem de Jirau. Essas são usinas consideradas a fio d'água, no entanto, fizeram com que houvesse um aumento da profundidade do rio, triplicando essa profundidade para 50 metros. Houve aí, então, uma inundação de uma área substancial da floresta, fazendo com que houvesse perda dessa biodiversidade. Ainda essa floresta, parte dela seja floresta de várzea, que está adaptada a estar alagada parte do ano, ela não está pronta para sobreviver à inundação do ano inteiro, que é o que ocorre agora. Ainda causa impactos nos ecossistemas aquáticos, porque impede a migração dos peixes. O Rio Madeira é um dos rios de grande diversidade aquática, com mais de 800 espécies já catalogadas. A gente acompanha agora um vídeo da professora Cristiane de Química, que vai trazer um pouquinho sobre outra problemática das hidrelétricas na Amazônia. Oi, turma, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane Marques, sou professora de Química daqui do Centro de Mídias e vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns gases de efeito estufa e sobre a hidrelétrica de Balbina, tá certo? Vamos começar com os gases do efeito estufa. São 3 gases, basicamente, que é o dióxido de carbono, chamado de o CO2, dióxido de carbono. Temos o metano, que é o CH4, e temos o óxido nitroso. Esses gases, eles perduram na natureza por um bom intervalo de tempo. Por exemplo, o dióxido de carbono, ele dura na natureza por cerca de 1000 anos. O metano, ele dura na natureza por cerca de 1 década. Já o óxido nitroso, ele dura na natureza por cerca de 120 anos. Então, quanto mais a gente produz esses gases, mais eles vão ficar unidos na natureza, causando ali o efeito estufa. Vai fazer muito mal para a natureza, consequentemente para a gente. E a usina hidrelétrica de Balbina, ela é uma usina considerada, a hidrelétrica ela é considerada uma energia limpa, mas na verdade não é bem isso que acontece. Por quê? Porque quando a usina hidrelétrica de Balbina ela foi feita há mais de 20 anos atrás, ela inundou um lago e esse lago tinha muita floresta. Com isso, as plantas que ficaram no fundo do lago, elas são plantas mortas e elas produzem bactérias, que essas bactérias elas liberam muito metano e muito gás carbônico, ou seja, 2 gases do efeito estufa. Na verdade, eles liberam 10 vezes mais gases do efeito estufa do que uma própria termoelétrica à base de carvão, ou seja, ela não é uma energia limpa realmente como a gente pensa que é, por causa desse alagamento que aconteceu quando ocorreu a fundação da usina elétrica de Balbina. Então, ela produz gases. Então, os gases metano
e gás carbônico, eles saem e vão para a atmosfera. Então, a gente, na verdade, está poluindo aí 10 vezes mais do que uma termoelétrica. Então, na verdade, a usina hidrelétrica de Balbina não é uma energia tão limpa quanto a gente pensa que é, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada. Agora a gente vai falar sobre o problema causado na migração dos peixes. As barragens vão bloquear a migração dos peixes, tanto ascendente quanto descendente desse rio. Aqui no exemplo a gente tem a usina hidrelétrica de Belo Monte, que acabou construindo diversos canais para desviar as águas do rio Xingu. Isso acabou reduzindo a sua vazão e, por consequência, houve uma diminuição da quantidade de peixes, privando os indígenas e outros moradores da sua principal fonte de alimento. E ainda diminuiu o uso do rio para o transporte. Então, a construção dessas barragens vão ocasionar, entre outros problemas ainda, a fragmentação dos rios ou a perda da conectividade. Isso porque vão ocasionar interferências no fluxo e também na deposição de sedimentos. Isso acaba aumentando o isolamento reprodutivo e genético da biota aquática. Acaba levando, então, aí ao impedimento e interrompendo as migrações de desova a montante e ainda jusante acaba prejudicando o recrutamento desses animais. Agora a gente fala rapidamente sobre o mercúrio, que apesar de ser também colocado nos cursos d'água através da garimpagem, ou seja, a mineração do ouro, o solo amazônico ele é muito antigo e isso ao longo do tempo fez com que se acumulasse poeira das erupções vulcânicas e a ingestão desse mercúrio pode ocasionar diversos problemas neurológicos, como insônia, a perda de memória e, em casos muito mais extremos, leva mesmo até a morte. Então, a gente finaliza essa parte de conteúdos quanto às hidrelétricas, os seus problemas, a gente vai agora para o nosso aplicando. Para o nosso aplicando, a gente trouxe uma questão do site Brasil Escola que diz: a implementação das usinas hidrelétricas é considerada polêmica em razão dos impactos sociais e ambientais provocados durante a construção dos seus reservatórios. Uma mudança negativa no meio gerada nesse processo é a... Então, a gente tem 4 alternativas que vão trazer quais seriam essas problemáticas. No entanto, o comando diz: uma mudança negativa no meio gerado nesse processo é a letra A, eliminação de espécies consideradas invasoras pelos ambientalistas. B, construção de conjuntos habitacionais para as comunidades atingidas. C, supressão da cobertura vegetal nativa existente nas áreas alagadas. E a alternativa D, valorização dos terrenos localizados nas margens na represa da água. Então, a gente vai verificar que a alternativa que vai trazer realmente a mudança negativa é a informação C, supressão da cobertura vegetal nativa existente nas áreas alagadas. Isso lá no nosso gabarito a gente verifica que a construção dos reservatórios nas usinas hidrelétricas incorre no alagamento de uma grande área. Sendo assim, a supressão, a diminuição da vegetação nativa local e, por consequência, a perda da biodiversidade. Então, vocês estão verificando aqui nessa imagem que a vegetação inteira dessa área ela foi inundada. Essa vegetação não é adaptada a sobreviver debaixo d'água e acabou vindo a morrer. Esses paliteiros que a gente chama são árvores que um dia estavam verdes, ali florindo, frutificando e acabou com a inundação por não estar adaptada a estar inundada o tempo inteiro, acabou morrendo. E esse material vai se decompor e vai causar aí também lá os famosos gases do efeito estufa, intensificando esse fenômeno. A gente finaliza aqui o nosso aplicando e vamos agora para as considerações finais. A nossa aula girou em torno da construção das grandes hidrelétricas na região da Amazônia, que tem sido vista como indispensável para garantir o crescimento do nosso país.
No entanto, a construção dessas barragens acaba ocasionando diversos problemas sociais e ambientais. A gente verifica que, a partir da década de 1970, houve a construção de diversas barragens e a gente pode citar, por exemplo, Tucuruí, Baubina, Lajeado, Jirau, Belo Monte e a última de 2019, que é a de Sinop. A gente verificou também ao longo da nossa aula a questão dos tipos de usinas mais comuns que a gente encontra na região da Amazônia, que é a usina fio d'água, que ela vai funcionar tendo um reservatório muito menor, apenas com alargamento, seria apenas o alargamento, né, do rio, do leito desse rio. E o segundo seria, então, aqui que a gente verifica uma usina com reservatório de acumulação. Esse tipo de usina, através da barragem, formaria então ali um imenso lago artificial. E a gente pode citar ainda alguns dos problemas que a gente abordou ao longo da nossa aula, falando sobre desmatamento, depois a gente falou ainda sobre a perda e degradação do habitat para essa população, dessa biota, depois a gente verificou o impedimento da migração dos animais aquáticos, a diminuição das espécies, porque o barramento das águas levou, então, ali a impedir a subida ou a descida desses animais aquáticos para a reprodução. Depois a gente falou ainda sobre a contaminação do mercúrio, não só pela mineração do ouro, mas também porque o solo amazônico ele acabou ao longo do tempo acumulando poeira de origem vulcânica e leva então aí a ingestão desse material do mercúrio pode causar sérios problemas neurológicos. Antes de finalizar a nossa aula, eu lembro vocês que vocês podem nos seguir no nosso canal do YouTube, no @ContraturnoDigital. Bom, vou finalizando aqui a nossa aula e espero encontrar vocês numa próxima. Tchau, tchau!